Czares. Personagens obscuros que teriam invocado forças ocultas para chegar ao poder ou permanecer nele. A simbologia e o carisma político unidos aos poderes ocultos. Até que ponto é possível que em plenos séculos 20 e 21 isso seja real? O que se esconde por trás das histórias dos bruxos do poder que, desde as guerras de independência, estão presentes nos círculos mais conspícuos do poder político da América Latina? Até onde chegam realmente os poderes de praticar a bruxaria? É possível que muitos dos grandes líderes de todos os tempos e lugares tenham estado secundados ou protegidos e amparados por poderes do além? Nas diversas culturas asiáticas, europeias, até mesmo na América pré-colombiana, vamos encontrar a influência nas decisões do governo local ou geral por parte desses sinais ou manifestações de alguma ordem espiritual. No ano de 1900 e nos primórdios de uma das maiores manifestações políticas da história, os Romanov usavam de supostos conhecimentos mágicos de Grigori Efimovich, ou Rasputin, conhecido como o Monge Louco. Rasputin é um ícone. É um ícone que tem a ver, sobretudo, que tem a ver neste jogo da bruxaria, os bruxos com poder político. Ele dizia ter poderes paranormais. Dizia poder curar, ter poderes curativos e também até alguns poderes de transporte, como poder mudar objetos de lugar. A Revolução Russa, ocorrida em outubro de 1917, finalizou o reinado e a dinastia dos Romanov, que foram brutalmente assassinados. A verdade é que uma vidência de Rasputin teve pouca influência na queda do sistema. Em que pese a sua enorme capacidade de influência dentro da corte e o poder que muitos lhe atribuíam, o monge não terminou bem os seus dias. É claro que os atentados são permanentes e mesmo assim, na última etapa e com o último grande envenenamento, que é o que finalmente produz sua morte, ele deixa como esse último halo de ameaça que, com sua morte, o czarismo acaba. Quando, na realidade, o czarismo já se encontrava em franca decadência. E a morte de Rasputin foi algo que muita gente ao redor dos czares precisava que acontecesse. O ascendente de Rasputin na corte dos Romanov transcendeu fronteiras. A fascinação que o personagem exerceu parece continuar vigente. No entanto, Rasputin foi a exceção ou a regra na história? Na América Latina, há diferentes formas de Rasputin. Desde antes da chegada do homem branco à América Latina, o continente parece ter sido habitado por poderes mágicos. Os xamãs invocavam o componente sagrado da natureza. As crenças pagãs com seus deuses se estendiam por toda a região. Escondidas primeiro do Império da Fé Católica, unido ao Império Espanhol, a América Latina desenvolveu todo um acúmulo de cultos que sobreviveu ao longo dos anos, retomando crenças mágicas de todos os continentes. No caso da evangelização na América Latina, por parte dos conquistadores espanhóis, não era suficiente que fosse somente a espada, era necessária a cruz. Era necessário domar o espírito, convertê-lo e transformá-lo. Os cultos dos antigos, as lendas sobre a origem de cada montanha, de cada rio, os nomes dos lugares foram proibidos, negados, apagados. A igreja descarregou seus chicotes sobre todas por igual, mas não foi suficiente. Apesar da Inquisição, sobreviveu por muito tempo esse conceito da feitiçaria, do xamanismo. Todas essas questões que para a Igreja Católica são bruxaria, mas para as pessoas são uma forma de entender seu vínculo com o mundo. A bruxaria fincou raízes na espiritualidade americana e deu origem a novas religiões. Os cultos que os africanos trouxeram tiveram de ser adaptados, mas sobreviveram e agora estão em toda parte. O que aconteceu na América Latina?
Um continente atravessado pela magia? As histórias dos bruxos são reais? A verdade é que isso é moeda corrente em nossos dias e também foi no passado. Em pleno século XXI, existem homens e mulheres de quem se suspeita que chegaram ao poder pela mão dos bruxos, pitonisas, profetas e adivinhadores. O povo da América Latina está hoje nas mãos de quem invoca e dialoga com os poderes do além? Desde a Revolução Mexicana, estamos falando que há um século, até a passagem do ano 2000, essa relação entre esoterismo, bruxaria, xamanismo, espiritismo e tudo mais era muito frequente com os políticos mexicanos. No dia 1º de dezembro de 2000, Vicente Fox assumia a presidência de um dos maiores países da região, o México. Sua eleição marcou o final de um período de 71 anos em que todos os presidentes do México foram militantes do Partido Revolucionário Institucional. Vicente Fox passou seus primeiros anos no rancho San Cristóbal, na companhia de 8 irmãos. Em 1988, foi eleito deputado federal pelo estado de Guanajuato. Ali conhece Marta Sahagún, uma ex-professora de inglês, a quem nomeia porta-voz durante seu governo em Guanajuato e mais tarde porta-voz da presidência, o que a levou a adquirir um elevado protagonismo nos meios de comunicação e um alto nível de popularidade. Desde um primeiro momento, a relação entre os dois esteve manchada pelos boatos que rodeavam Marta e seus familiares. Marta Sahagún, já desde Guanajuato, desde que era porta-voz, ela era propensa, digamos assim, a gostar de bruxaria. Já praticava certas coisas. Mas quando chega a Los Pinos, quando chega no ano 2000, faz-se amiga de Gordillo. Então sua relação já não é somente uma relação de poder, mas também é uma relação muito estreita, esotérica. Que evidências motivaram esses boatos? O que se esconde por trás dessas versões? Ela tinha um grande projeto pessoal. E seu projeto era ser a primeira presidente do México. Bruxos e o poder. Bruxos e o poder. O Tolohatchi, Datura stramonium, é uma planta tão antiga quanto a humanidade. Antigamente era usada nos rituais de iniciação do homem, sempre cuidadosamente guiados pelo xamã da comunidade. Estudos científicos recentes demonstraram que alguns de seus componentes químicos podem ser utilizados na elaboração de analgésicos. No México, é historicamente considerada como ingrediente fundamental para a elaboração de poções do amor. Poderia o ex-presidente ter consumido tais poções? Quem lhe dá o líquido diz: você sabe que tem que dá-lo no café, ou no consumê, ou no suco, umas gotinhas. Mas é preciso misturar. Precisa misturar com o pelo pubiano e com gotas de sua menstruação. E ela faz. Planta sagrada? Poção amorosa? Analgésico? A única coisa que se sabe com certeza é que o uso frequente e abusivo do Tolohatchi induz a estados de psicose paranoica, crise de identidade e loucura. E fazer todos os rituais e dar beberagem, sobretudo ao presidente ou ela mesma tomá-la, eram repercussões que colocam em risco não a saúde deles, ou seja, digamos, isso os põe na prática privada, põe em risco um personagem que era o chefe de Estado. Ou seja, se há certas mudanças de conduta e certas decisões políticas que me parece que poderiam ter sido afetadas por esse tipo de José Gil Olmos, rituais, jornalista e autor de Bruxos e o Poder. Poções, etc., que foram feitas por Marta Sahagún, sua esposa. Me parece que o que temos que assinar, sobretudo, é
Além de que se põe em risco eles mesmos, não somente no caso do uso, mas também na parte de sua percepção da realidade, porque chegam a modificar. Também põe em risco muito do que são suas percepções sobre o exercício do poder que detenham nesse momento. Ou seja, as pessoas contam ali mesmo dentro da própria presidência que contra os inimigos dela e os inimigos de Vicente Fox, ela também fazia seus trabalhos. Faziam fotos. E essas fotos, depois... dizem, eu não vi, mas as pessoas contam diretamente que punham em uma tarântula, uma aranha. As espetavam e depois as queimavam. Até onde poderia ter chegado a ambição de sua mulher? Como é possível que ninguém próximo ao presidente tenha notado isso? O assunto é que, quando o Estado-Maior Presidencial, que é parte do Exército Mexicano, criado desde 1936, 37, para o cuidado do presidente, para a saúde do presidente, perguntava a Marta Sahagún: senhora, o que é que está dando ao nosso presidente? Ela dizia de uma maneira muito picaresca. Dizia, são as vitaminas do presidente. Então aqui é quando alguém diz que isso já ultrapassou a parte íntima. Ou seja, isso pode ter sido um atentado contra a vida do presidente. Vicente Fox confessa posteriormente que muitas das ações que ele tomava era para confirmar Marta Sahagún para que ela fosse a candidata presidencial. No entanto, Marta não conseguiu assumir o poder que ambicionava. Fracassou alguma coisa em sua tarefa? Ou estamos diante da prova mais cabal de que nenhuma dessas práticas pode chegar a produzir efeito? Mito? Realidade? Até que ponto os círculos mais conspícuos do poder apelam para sacerdotes, pitonisas, adivinhos e bruxos para conseguir chegar ao governo e manter-se no poder? Qual a verdade por trás desses boatos? Em sociedades como a nossa, entender que um político, que um líder tem como apoio uma figura espiritual que possa lhe dar conselhos e, sobretudo, que possa protegê-lo, seja uma bruxa, seja um curandeiro, seja um xamã, creio que não é algo que nos surpreenda. Personagens ocultos ligados ao poder se filtram nos governos de grande parte do planeta, mas poucos desses personagens chegaram ao limite de tentar exprimir a essência de um cadáver para que outra pessoa o absorvesse. No entanto, foi o que aconteceu na Argentina no início da década de 1970, segundo os depoimentos dos irmãos de Maria Eva de Perón, mais conhecida como Evita. A Evita se transformou num assunto da Argentina. Se transforma num assunto porque o corpo, a morte, a figura de Evita tem um peso fundamental na história da Argentina. Mas a história começa muito antes. Inclusive, é anterior ao desaparecimento do cadáver. Seu início pode ser em 1950, quando um policial interessado nas artes obscuras é designado para custodiar a residência de Juan Domingo Perón e Evita. Isabel opera um pouco como uma vítima propiciatória de uma figura que não hesitava em ordenar a busca de influência sobre o general Perón. José López Rega foi, de acordo com seu biógrafo, um menino introvertido e calado, com um profundo interesse em assuntos espirituais e religiosos. Foi membro da loja maçônica irregular Propaganda Dui, entre cujos membros também se encontrava o almirante Emílio Eduardo Macera, um dos comandantes militares que derrubou Isabel Perón. López Rega entrava pela primeira vez em contato com o poder político na Argentina. Segundo seus estudos esotéricos, ele estava destinado a algo importante. No entanto, deveriam passar mais 15 anos para que o obscuro policial começasse a se transformar no Rasputin da Argentina. Esse homem também tinha transações com o sobrenatural maléfico.
Pouco tempo depois, o bruxo se mudaria para Madrid para trabalhar junto com Isabel em um plano esotérico para restituir o general Perón ao governo da Argentina. No entanto, um fato impensado faria com que todo o plano mudasse para sempre. Bruxos e o poder. Bruxos e o poder. As histórias sobre bruxos e o poder não são novas. Na Argentina, José López Rega e Maria Estela Martínez de Perón haviam conseguido fechar um círculo íntimo e esotérico ao redor do general Juan Domingo Perón, que ainda se encontrava exilado em Madrid, mas já planejava seu retorno à Argentina. As intenções de López Rega mudaram quando, no dia 4 de setembro de 1971, o cadáver de Evita, que havia sido roubado após o golpe de Estado que Perón havia sofrido em 1955, foi restituído. O líder argentino decidiu mantê-lo no pavimento superior de sua residência. A partir deste momento, tanto Maria Estela quanto López Rega começariam uma relação particular com o corpo mumificado. Na América Latina, há diferentes formas de Rasputin. Sim, sabemos muito bem que a influência de López Rega sobre Isabelita era absolutamente total. E que em alguns momentos isso foi visto claramente, que até os discursos, o que tinha que dizer, quem ditava era López Rega. De maneira que podemos dizer menos visível, mas que isso efetivamente ocorreu. Evita havia sido uma das figuras femininas mais importantes da história da Argentina e seu carisma havia ultrapassado amplamente as fronteiras do país. López Rega considerava que sua protetora devia ter esse mesmo carisma quando regressasse à Argentina junto com Perón. Nesse caso, José López Rega, o que faz, sobretudo a partir do jogo de energias e o jogo dos espíritos que lhe dão a força, e que o corpo de Evita, que é o Vox Populi, embora não tenha sido totalmente comprovado que seja uma manipulação tão direta, que é transmitir a legitimidade, a força de Evita, desse corpo inerte, a Isabel Perón. Ao chegar ao conhecimento de Perón, os rituais foram suspensos. A verdade é que, morto o general e o governo errático levado a cabo por sua viúva e seu obscuro conselheiro, desencadeou um golpe militar que se transformou na ditadura mais sangrenta que se conheceu na América do Sul. Na realidade, os malefícios de López Rega são menos pela bruxaria que pelas ações monstruosas e criminais que causou. Evita continua sendo invocada. Quem a invoca é Isabelita Perón. Menem a invocou. Ela continua sendo invocada agora pela presidenta Cristina Kirchner. E ela continua sendo invocada para propósitos diferentes. Mas a figura está ali. As histórias sobre os bruxos do poder causam fascinação e temor ao mesmo tempo, despertando o receio das ciências e da sociedade civil. Os homens poderosos estão dispostos a tudo com o objetivo de se manter nas esferas mais altas? Há uma lei de correspondência. Se o que esse governante procura é realizar, por meio do poder, uma obra social positiva, encontrará forças e energia que o acompanhem nessa direção. Se o que ele busca é a ambição, é o controle, o domínio, a expansão, também encontrará forças e energia que irão nessa direção. Em fins do século passado, em Antioquia, Colômbia, começava um dos maiores mitos do milênio. A bruxa Amanda. Bom, a bruxa Amanda, pelo que se sabe, é uma mulher que, durante muito tempo, exerceu práticas de bruxaria para poderosos. A fama de Amanda foi tão grande que chegou aos ouvidos de homens poderosos de todo tipo, inclusive narcotraficantes. Em especial é lembrada sua aproximação com Jaime Builes, um dos personagens mais perigosos e excêntricos da década de 1970.
A influência de Amanda era cada vez mais notória sobre a vida política da região. Porque os narcotraficantes eram camponeses. E não podiam pedir à Virgem Maria que, por favor, esse ano não cheguem os soldados que vão matá-los. Que, por favor, esse ano tenha um bom cultivo de papoula ou maconha. Não se pede isso a Jesus, não é? Então eles devem pedir a outra pessoa. No entanto, um dia, mobilizada pelo arrependimento e pela fé, ela decidiu terminar com tudo. Quando ela volta a entrar em contato com a fé católica e volta a frequentar a igreja, ela se limpa do mundo anterior do qual fazia parte e retoma um caminho de purificação, deixando esta vida para trás. Atualmente, Amanda se encontra retirada da vida, ligada aos poderes ocultos. É advogada e educadora e se converteu na fé católica. Mãos pra cima! Anda, mãos pra cima! A vida de Jaime Builes terminou tragicamente pouco depois, quando foi capturado, torturado e assassinado. Abra logo essa porta! Há 600 anos, a caça às bruxas tem sido associada com perseguições políticas e o desprestígio de inimigos. Os libertadores da América, os líderes da América, desde Bolívar a San Martín e desde O'Higgins e Artigas até mesmo Benito Juárez ou José Martí, todos esses líderes políticos eram favoráveis ao pensamento liberal. De alguma maneira enfrentavam o poder da Igreja Católica na América, foram promotores do Estado laico, da separação da Igreja e do Estado. A Inquisição atuou de frente a eles e contra eles, e de alguma maneira todos esses líderes tiveram que enfrentar os inquisidores e trataram de colocá-los em seu lugar. Pois os bruxos e as bruxas não eram outra coisa mais que o antecedente direto dos cientistas. Bruxos e bruxas faziam experiências com a natureza. Os exorcismos e as lutas contra os bruxos não são uma coisa nova. Desde sempre, o poder instaurou o teor às suas artes e à sua figura. Eles passaram de privilegiados nas antigas civilizações para perseguidos durante a Inquisição. A bruxaria, o conceito de bruxaria ligado à parte demoníaca, surge com a Igreja Católica. Mas a bruxaria inclui feitiçaria e a feitiçaria não tem nada dessa parte curativa. As forças adivinhatórias, o entender para onde vamos, qual é a minha transcendência, tem a ver com a parte mágica, como me comunico. Tudo isso foi considerado como uma única coisa e disseram que está ligado com o diabo. A perseguição foi uma disputa entre poderes do além, de origem distinta, ou foi uma maneira de acabar com os adversários políticos? A Igreja Católica, nesse caso, sataniza coisas que não entende porque simplesmente não quer que exista, não é? A perseguição começou contra o povo judeu e populações inteiras foram arrasadas. Mas rapidamente, a ira encontrou novas vítimas. Cada vez que aparecia uma pessoa, geralmente eram mulheres, que manifestava ter algum tipo de faculdade especial, porque entrava em estado de transe ou de êxtase e se manifestavam entidades diversas. Ali, a Inquisição, de forma genérica, chamou a isso bruxaria. E na Inquisição, durante o processo de Inquisição, 85% dos julgamentos foram contra mulheres. A pergunta é, por que as mulheres? Jesus falou da mulher como amiga e companheira. Mas, se observarmos bem a história, a Igreja não se importou em montar todo esse conto da Inquisição e colocar no centro a mulher. Podemos falar das mulheres como a construção do arquétipo da bruxa, essa mulher que se translada desde a Europa à América e que, com ela, translada sua língua, seu modo de falar, sua alimentação, sua comida e também suas práticas de crenças religiosas e metafísicas.
Foi pressuposto que as mulheres ainda são o côncavo natural por excelência e, portanto, há ali uma expressão de uma irracionalidade da natureza. Achavam que elas seriam capazes de voar, de transformar-se em animais, preparar poções para apaixonar, a violentar ou enlouquecer as pessoas, copular com o próprio demônio em orgias aberrantes, sacrificar sua honra com o sangue de recém-nascidos. Já se perguntou por que as bruxas voam? E por que voam em uma vassoura? A explicação é muito simples. As mulheres que faziam experiências com as plantas, etc., encontraram uma poção afrodisíaca e a untavam com um pedaço de madeira a vagina. E então, quando a Santa Inquisição andava procurando as bruxas e a estavam perseguindo, encontravam às vezes algumas mulheres em pleno êxtase sobre um bastão, como se estivessem voando. No entanto, por trás da motivação supersticiosa que houve na caça às bruxas da Inquisição, historiadores mais recentes acreditam ver uma motivação política que teria desencadeado essa caça. Na história dos povos originários, não deixou de haver perseguições em torno das divindades que podem estar contrapostas ou ao que se pode chamar de dons, que tem algumas figuras regentes. E digamos até que já houve hipóteses sobre guerras nesse sentido, não é? A bruxaria, de alguma maneira, surgiu como um mecanismo de proteção desses povos diante da invasão religiosa do conquistador. As acusações de bruxaria parecem ter sido utilizadas para desestabilizar líderes políticos sem importar sua ideologia. É possível que isso ainda esteja acontecendo? A força que tem a Igreja Católica já não é a perseguição que era há alguns séculos, na tortura. Agora é uma expressão mais de sanção social e de sanção moral, é isso? Se te acusam de bruxo ou de praticar qualquer crença pagã, as pessoas começam a te olhar de outro jeito, a te apontar na rua. México, o gigante ao sul do Rio Grande. Berço de grande parte da tradição cultural latino-americana. É também um gigantesco caldeirão onde se misturam política, poder e bruxaria. Elba Ester Gordillo iniciou sua carreira política no Sindicato de Trabalhadores da Educação no México. Seus inimigos eram muitos e estiveram a ponto de derrotá-la. Mas tudo pareceu mudar depois de uma viagem à África, onde, segundo dizem, realizou um ritual de proteção. Elba Ester Gordillo foi formada dentro do PRI, o partido que governou durante 71 anos seguidos. Foi deputada, foi senadora, ou seja, era como uma criação do sistema político mexicano. Sobre Elba Gordillo, chegaram a dizer que ela realizou um feitiço para que mais de 5 milhões de pessoas votassem nela. Poderia uma decisão tão séria ser resultado de um feitiço? Como pode alguém desenvolver uma sugestão tão grande e tão poderosa? Bruxos e o poder. Bruxos e o poder. Muitos são os personagens latino-americanos que foram acusados de ter sido influenciados pelo poder da bruxaria. Elba Ester Gordillo, chamada a Mestra, é uma delas. Dizem que seu poder crescia no mesmo ritmo que seus inimigos. Mas tudo pareceu mudar depois de uma viagem à África, onde teria realizado um estranho ritual. A que se refere exatamente esse boato? Quais são os alcances dessas velhas crenças? Dizem que Elba Gordillo foi quem instruiu Marta Sahagún para que, mediante sortilégio, chegasse a se transformar em primeira-dama do presidente Vicente Fox. O mesmo presidente cujas decisões erráticas o levaram ao abismo. Foi deputada, foi senadora. Ou seja, era como
uma criação do sistema político mexicano de parte do PRI. E quando chega Vicente Fox, que era de outro partido, ela é a mais beneficiada. A mesma Elba Esther Gordillo, que foi para a cadeia acusada de malversar fundos públicos para o seu bem-estar. Quando Ernesto Zedillo vence, ele dá uma ordem, que se comece a investigar Elba Esther Gordillo. Então ela fala com seus assessores espirituais, ou seja, com seus bruxos. E aí é quando lhe fazem uma recomendação, pois esse trabalho é muito difícil que se faça no México. Então nós recomendamos uma viagem para o exterior. O caso de Elba Esther de ir até a Nigéria e praticar um ritual, um sacrifício de um animal, nesse caso um leão, para que tivesse a força, tem a ver com o que se convencionou chamar de santeria. Era como um intercâmbio. Sacrifico o animal, deposito tudo que tenha ofendido as divindades e elas me devolvem uma nova força através desse animal. Na África dizem a ela que vão fazer um trabalho de proteção, mas que ela deve pagar com a morte de um ser próximo. Ela não se importa e aceita. Seja verdade ou não, o certo é que pouco tempo depois de voltar para o México, o presidente aplacou suas hostilidades e ela pôde prosseguir em suas funções. Seu neto mais querido morre de uma maneira trágica. Uns dizem que ele se enrola na roupa e se asfixia, e outros que estavam brincando com o elevador e o elevador se fecha e corta sua cabeça. O que foi que fez essa mulher, muitas vezes suspeita de corrupção e defraudações, para se apegar durante tantos anos ao poder? Alguma força superior a protegeu? Ou tratou-se apenas de uma boa administração política? Acredito que em algum momento ela também chegou a pensar que podia ser a primeira mulher presidente do México. Até onde chega o reconhecimento do poder esotérico? Em pleno século XX, o líder de uma revolução marxista parece unir seus discursos políticos com uma das práticas religiosas mais arraigadas na América Latina: a santeria. O regime cubano combateu duramente, em primeiro lugar, a Igreja Católica. Na década de 60, foram expulsos de Cuba 700 sacerdotes católicos acusados de conspiração da direita, conforme a clássica etiqueta. Em seguida, foram fechadas as lojas maçônicas. O que, no entanto, continuou em pé foram as sociedades ou grupos de santeria. Podem o marxismo e a bruxaria conviver em uma mesma pessoa? A santeria foi originada na África e, para o regime cubano, é uma expressão autóctone, já que a burguesia europeia produziu essas correntes espiritualistas que em Cuba se chamam diversionistas. Em Cuba, criaram o termo diversionismo ideológico. E, ao contrário, a santeria é considerada uma manifestação não da burguesia, mas do povo humilde, dos excluídos. É como a religião dos escravos e, portanto, na visão marxista, é totalmente protegida. Cada comunidade negra, cada comunidade de escravos tratou de se manter e tratou os congoleses e os senegaleses. Cada um manteve suas práticas como pôde e tratou de manter-se mesmo vivendo e trabalhando como escravos nas casas coloniais. Mesmo assim, muitos mantinham suas práticas no famoso segundo pátio, na Casa dos Fundos. Aí se observa muito bem essa ideia de que, sem importar a parte ideológica, se você é marxista, leninista ou se é cristão, católico, etc., e faz parte essa crença de uma necessidade de seguridade e confiança. Mas exatamente um exercício de consulta por parte de Fidel
aos babalaôs não tem registro fotográfico. No entanto, há livros que falam disso e há uma espécie de opinião pública na qual se afirma que o regime cubano não dá um passo sem se consultar com os santeiros. O sincretismo entre as religiões africanas, a magia negra francesa e o catolicismo resultaram numa religião que, em pleno século XX, teria gerado uma confluência única entre o poder e a bruxaria. O convulsionado povo haitiano seria o epicentro dessa bruxaria totalmente diferente. E quem mais bem interpretou isso foi François Duvalier. Duvalier, que chega ao poder finalmente mediante um golpe de Estado, implanta um regime que vai ficando cada vez mais severo, apoiado não só pelas Forças Armadas haitianas, mas também em sua relação entre o povo haitiano e ele como o sacerdote máximo do voodooísmo. Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Haiti, François Duvalier transformou-se num especialista do tratamento de doenças tropicais. Em 1957, foi eleito presidente por sufrágio universal. No entanto, no ano em que foi nomeado, suspendeu todas as garantias constitucionais. E em 1964 se autoproclamou presidente vitalício. Mas será que os zumbis existem realmente? Ele os utilizou para se manter no poder? O zumbi, por definição, é um morto-vivo. Quer dizer, é uma pessoa que é dada por morta, mas que ressuscita. Também diria o voodoo. Ou os zumbis, por exemplo, no Haiti. Os zumbis existem e isso já foi demonstrado com a parte química, com a parte do peixe-boi que se chega a consumir essa toxina. Sim, que pode ser lida como uma parte de bruxaria, como de feitiço, mas também pode se entender de outro jeito. É real, sim, é real. A explicação pode ser diversa. E as pessoas acreditam. E o seu ressuscitador, o sacerdote de voodoo que o devolve à vida, por definição, se converte em seu amo e ele em seu escravo. Dizem que um dos elementos que Duvalier mais utilizou enquanto esteve no poder foi um séquito de zumbis. Os Tonton Macoutes eram homens altos, negros, musculosos, todos vestidos de negro e com óculos escuros 24 horas por dia. De dia ou de noite, eles agiam assim e eram então da polícia secreta. Mas, ao mesmo tempo, eram os agentes dos espíritos do voodoo. Graças a isso, Duvalier morreu no poder. Os boatos de grandes figuras políticas que possuíram poderes divinos se estendem por todo o continente e se aplicam a todos por igual, sem importar sua ideologia. Os boatos desse tipo não conhecem ideologia nem partido político. Simplesmente se espalham sobre todos os mandatários do continente e isso inclui as mulheres. Ao longo da história, as mulheres tiveram um papel fundamental na vida de figuras políticas-chave do continente. Marta Sarragún, Eva Duarte de Perón, Isabel Martinez de Perón, são algumas das mulheres que aconselharam seus maridos, amantes, que foram acusadas de enganá-los, de controlá-los. E desse boato não escapa a mulher de outro líder, a primeira-dama da Nicarágua. Em 1979, Daniel Ortega ganhou fama internacional como novo líder socialista latino-americano. Vestido de verde-oliva, rodeado pelo povo, artistas e poetas, suas primeiras medidas o identificaram diretamente com outro líder revolucionário, Fidel Castro. Está casado com Rosário Murillo, que em sua juventude denunciava a ditadura desde o poder da literatura.
Sua militância a levou à clandestinidade, utilizando pseudônimos como Gabriela, Carolina ou Berenice Valdemar. Na realidade, o caso de Ortega e da que conhecemos como a bruxa Chayo não é mais que uma representação a mais da ligação do poder com os fenômenos que consideramos paranormais. Sobre a figura da primeira-dama da Nicarágua, recairia a acusação de ter trocado a integridade de sua filha pelo domínio que ostenta sobre Ortega, seu partido e o governo. Bruxos e o poder. Bruxos e o poder. Até que ponto é possível que a bruxaria e a política se relacionem para tomar decisões que afetam milhões de pessoas? Quem se beneficiaria com isso? Em 1979, Daniel Ortega e Rosário Murillo chegaram ao poder na Nicarágua e dizem que nenhuma de suas decisões são tomadas a esmo. Manágua, Nicarágua. A mulher do líder sandinista Daniel Ortega nunca ocultou sua impressionante amplitude espiritual. Rosário é uma pessoa politicamente muito poderosa, intelectualmente muito informada. É uma mulher com certas características até de delicadeza intelectual. Dizem que ela é o poder por trás do trono de Daniel Ortega. E sendo o poder por trás do trono nessa ideia da bruxa como a manipuladora, a executora, a que controla os fios do poder, se autodenomina bruxa. 30 anos depois, o casal Ortega-Murillo parece ter conseguido perpetuar-se no poder. Uma coisa certamente inexplicável, com a crise econômica e a furiosa crítica opositora, que chamou seu governo diretamente de o Reino de Merlin. E muito se comentou na Nicarágua sobre o caso de Daniel Ortega. E Ernesto Cardenal reconhece que ele tem um problema de lupus. E muitas atividades Daniel Ortega precisa realizar à noite. Para tudo o que ela vai fazer, ela se consulta com os bruxos. Quer dizer, nada é deixado ao azar. Inclusive as flores presidenciais que ela utiliza ou que são usadas nos discursos previamente já passaram pelas mãos dos bruxos. A lenda negra do casal presidencial se apoia em fortes indícios. No entanto, Ortega ganhou cada eleição de maneira indiscutível e continua tendo o apoio das bases populares. Um espectro social que se caracteriza por sua intensa religiosidade. Portanto, eu diria que combina com o arquétipo perfeito da construção da imagem da bruxa. Uma mulher que tem o poder, que está perto do poder, que vive com o poder, que influencia esse poder e que, além disso, tem informação e conhecimento que pode distribuir e usar segundo sua conveniência. Porque, apesar de tudo, os poderosos se rendem diante do poder de seus bruxos. Em primeiro lugar, o medo. O medo de tratar de enfrentar o mundo. Segundo, de solucionar um problema. Ou terceiro, de tratar de se orientar no mundo de alguma maneira, o que faz a magia, a feitiçaria. Tudo isso que se engloba na bruxaria é ter um poder e é ter um controle. Todos nós, em algum momento, já ouvimos falar de algo, ou de alguém, ou de alguma história, ou de algum antecedente, ou de algum ritual para sanar, para curar, para pedir. Trata-se de sentimentos tão humanos como o medo e a insegurança? Ou é a ambição desmesurada por tomar posse daquilo que o outro possui? O poderoso pode pedir tudo o que quiser, mas na realidade, o verdadeiro poder quem tem é o bruxo. Isso é o que a maioria das pessoas não entende. Quem governa realmente a América Latina? Olha, eu não sei se existem ou não as bruxas e os bruxos, mas que existe alguma coisa, existe.